Vamos falar agora sobre limites infinitos. Então, para isso, considerem a função f de x igual a 1 sobre x e a função g de x igual a 1 sobre x ao quadrado. Então, reparem que f de x não é definida para x igual a zero. Então, no domínio dela, nós temos x pertencente aos reais, tal que x diferente de zero. E para a função g de x igual a 1 sobre x ao quadrado, nós temos o mesmo caso. Não existe função aqui, valor da função para x igual a zero. Então, o domínio da função g também é x pertencente aos reais, tal que x diferente de zero. Então, vamos analisar os limites dessas duas funções para quando x tende a zero. Então, no caso aqui da função f de x, nós podemos observar que quando x tende a zero pelo lado esquerdo aqui, então o limite para x tendendo a zero por valores negativos de f de x, então à medida que x tende a zero aqui pela esquerda, os valores de y vão diminuindo, só que eles nunca vão tocar aqui o eixo y, eles vão diminuir para sempre, esse valor vai ser cada vez menor. Então, o gráfico está tendendo a menos infinito. Ele não vai chegar em um valor exato, ele vai sempre estar diminuindo. E para o outro lado aqui, para x tendendo a zero por valores positivos, ou seja, limite para x tendendo a zero mais de f de x, nós vemos que o comportamento do gráfico é semelhante, só que agora os resultados para y aqui são cada vez maiores, né? À medida que x tende a zero, o valor de y aumenta e muito. Então, y está tendendo aqui a mais infinito. Então, o limite de f de x para x tendendo a zero mais é mais infinito. Agora, fazendo essa mesma análise para a função g de x, nós percebemos que o limite para x tendendo a zero por valores negativos aqui pela esquerda, a função ela vai tender a mais infinito, né? Então, à medida que x diminui, y aumenta indefinidamente. Então, o limite de g de x para x tendendo a zero menos é igual a mais infinito. E da mesma forma, se a gente analisar o limite dessa função agora para x tendendo a zero pelo lado direito, que é o limite para x tendendo a zero mais de g de x, nós observamos que o resultado desse limite também vai ser mais infinito. Então, notem que as duas funções têm um comportamento semelhante, exceto aqui pelo lado esquerdo do gráfico. Então, no lado esquerdo da função 1 sobre x, o limite vai dar menos infinito. E pelo lado esquerdo aqui, x tendendo a zero pela esquerda, da função 1 sobre x ao quadrado, dá mais infinito. Então, com esse resultado aqui, observando esses dois gráficos, a gente consegue fazer uma generalização. A gente consegue enunciar um teorema envolvendo esses resultados. Então, esse comportamento para a função 1 sobre x vai se repetir para todas as funções 1 sobre x elevado a expoente ímpar, e o comportamento aqui da direita vai se repetir para todas as funções do tipo 1 sobre x elevado a um expoente par. Então, temos o seguinte teorema. Seja n um número inteiro positivo, primeiro caso, limite para x tendendo a zero pelo lado direito, por valores positivos, de 1 sobre x elevado a n, sempre vai ser mais infinito. Então, isso é o que a gente observa aqui no segundo limite, tanto da função f quanto da função g. Pelo lado direito, o limite sempre vai dar mais infinito, independente do expoente aqui de x. Agora, já
Pelo lado esquerdo, se a gente analisar o limite para x tendendo a zero menos de 1 sobre x elevado a n, então nós vamos ter dois casos. Então, isso pode dar um resultado positivo, mais infinito, se o expoente for par. Então, mais infinito, se n for par. E a gente vai obter um resultado negativo se o expoente aqui, se o n for ímpar, certo? Então, com esse teorema, a gente vai conseguir analisar outros tipos de limites que vão dar infinito no resultado. Vamos ver um exemplo. Então, calcularemos agora o limite para x tendendo a 1 de 4x mais 7 dividido por x menos 1, dentro do módulo. Bom, então, para calcular esse limite, vamos observar primeiro o domínio da função. Nós percebemos aqui que o denominador não pode ser zero e ele vai ser zero quando x for igual a 1. Então, devemos ter x diferente de 1 para essa função. Então, o 1 seria o valor que zera esse denominador. Por que eu estou preocupada com o valor que zera o denominador? Para a gente aproveitar o teorema que nós acabamos de enunciar. Então, naquele teorema, a gente tinha 1 dividido por algo que tendia a zero, certo? Bom, vamos tentar aplicar o teorema para essa função. Primeiro, quando a gente tem um módulo aqui para calcular o limite, nós temos que considerar os dois casos, né? Os dois lados, os valores positivos e negativos para o módulo. Então, esse limite se divide em dois casos. Então, como o módulo de x menos 1, ele é igual a x menos 1, se x menos 1 for maior ou igual a zero, e menos x menos 1, se x menos 1 for menor que zero. Então, a gente tem aqui x maior ou igual a 1 e x menor que 1. Então, no primeiro caso, a gente tem o limite para x tendendo a 1 por valores positivos, e no segundo caso, a gente tem o limite para x tendendo a 1 por valores negativos. Então, nesse caso, a gente calcula aqui o limite para x tendendo a 1 pela direita, de 4x mais 7. Então, pela direita, o módulo de x menos 1 vale x menos 1. X menos 1. E temos também o limite para x tendendo a 1 pela esquerda, de 4x mais 7, sobre o módulo de x menos 1, que vai ser menos x menos 1. Tá? Então, para calcular aqui esse primeiro limite, a gente tem que tentar simplificar isso aqui de forma a chegar a algo semelhante com o teorema. Bom, 4x mais 7, esse limite é fácil de calcular, ele vai tender a uma constante, né? Então, se a gente observar aqui, 4 vezes 1 é 4, mais 7 vai dar 11. Então, como esses dois limites aqui, o primeiro limite a gente consegue calcular, e o segundo limite ele vai tender a zero, porque 1 menos 1 tende a zero, então a gente obtém aqui 11 dividido por zero, ou seja, uma quantidade aqui fixa dividido por algo que está tendendo a zero, por algo muito pequeno. E pelo teorema, isso aqui vai ser igual a mais infinito. Então, como que a gente está aplicando o teorema aqui? Nós podemos observar que o x está tendendo a 1 pelo lado positivo. Então, pelo lado positivo, o limite sempre vai dar mais infinito, né? Se nós voltarmos ali no teorema, então a gente observa aqui que para x tendendo a zero pelo lado positivo, o resultado sempre vai ser mais infinito. Então, voltando. Agora, o segundo limite. Limite para x tendendo a 1 pelo lado negativo.
Então, agora, a gente tem o mesmo caso aqui em cima, 4 vezes 1 mais 7, que vai tender a 11. E embaixo, aqui o 1 menos 1, que vai tender a 0, certo? E aqui tem um menos na frente. Bom, então agora o limite para x tendendo a 1 pelo lado negativo, ele vai ser igual a menos infinito, segundo o teorema, só que a gente também tem esse sinal de menos do enunciado. Então, vai ficar menos com menos infinito, que vai dar mais infinito.